Bem-vindos ao Quem Bebe por Gosto, um podcast sobre a cerveja artesanal em Portugal. Estamos mais uma vez no Praxis Beer Fest, um festival de cerveja aqui na bela terra de Coimbra, onde vamos falar de cerveja, mas não só. Neste caso vamos ilustrar, vamos falar um pouco, viajar pelo universo das Grape Ale, que são cervejas feitas com terroir, com uva, e neste caso temos aqui um belo painel para discutir precisamente isso. Neste caso, em primeiro, Ricardo Fellner, que é um gastrónomo conhecido por escrever, por podcasts e por televisão também, no Homem que Comia Tudo. O Ricardo já atravessou vários meios de comunicação, e vamos aqui tentar perceber contigo como é que tu vês esta ascensão da cerveja, e também tentar perceber se cativamos a curiosidade aqui no universo das Grape Ales. Temos Carlos Lucas, enólogo, neste caso produtor desta cerveja feita em colaboração com a Praxis, que o Carlos, que tanto tem vindo a cuidar desta região do Dão, um enólogo de Coimbra, e aqui tentar perceber esta casta, a casta encruzado, de que forma é que glorifica esta cerveja daqui ainda mais requinte. E depois temos também Juan Fernández Lopes, uma cara já conhecida no panorama cervejeiro em Portugal. É o fundador da Malte Cervecoteca, e que traz-nos aqui também um expertise neste universo das Grape Ales. Vai-nos apresentar também Grape Ales variadas, e vamos aqui tentar perceber o que é que nós conseguimos conhecer e descobrir neste universo da cerveja, não só com malte, mas também com uva. Obviamente tenho comigo Otávio Costa, que tem vindo a fazer esta ponte no Praxis Beer Fest, e aqui está para me ajudar a conduzir esta conversa, que para além de uma conversa é também uma prova, uma masterclass com as Grape Ales, e perceber precisamente se as Grape Ales atravessa os ingredientes básicos, e tratamos de um produto com denominação. Assim é o título desta conversa. Sim, olá Tiago, olá a todos. É um prazer estar aqui nesta tarde boa, que ainda vai ficar melhor quando começar toda a programação que virá a seguir a estes conteúdos de conversas. Ora bem, antes de entrar um bocadinho nas Grape Ale e no tema que nos traz, não deixa de ser curioso que esta marca que tem 100 anos, e que as marcas de Coimbra com 100 anos, e que a Praxis pega nelas nos últimos anos, não se esteja a aventurar já em coisas do futuro, em coisas que no fundo rompem com tudo o que é um conceito clássico de cervejaria, e se atire para uma zona que é bastante desconfortável, porque não são clássicos, são cervejas que já se misturam com outras culturas, e que no fundo é aquilo que grande parte do ADN de Portugal é, que nós somos um país de cultura vínica, de vinho, e a cerveja, que é uma cultura mais recente, se cruza aqui, e se cruza muito bem. A Grape Ale é um estilo que eu não diria que é difícil, eu fiquei apaixonado logo no primeiro travo, mas aprende-se a perceber todas as nuances. E é exatamente para isso que aqui estamos, para aprender um bocadinho sobre Grape Ales. Trouxemos aqui uma pessoa que já foi apresentada, que tem muito a ver com o mundo do vinho. Trouxemos uma pessoa que tem muito a ver com o mundo da cerveja, mas é beer sommelier e também é wine sommelier, ou seja, tem os dois mundos. E o Ricardo, que dentro de uma zona gastronómica, que é onde este estilo entra, não é uma cerveja para se beber a miúdo e extemporaneamente, é uma cerveja muito gastronómica, é uma cerveja para comer, mas o Ricardo deixa-me um bocadinho em branco. O Ricardo não sabe nada de cerveja, é o que eu... Deixa-me um bocadinho em branco, porque exatamente aquilo que queremos é que um curioso
faça as perguntas que deve fazer dentro de uma ignorância positiva para tentar chegar a alguma verdade sobre as Grey Pale e agradeço também a tua presença aqui. Vieste um bocadinho às cegas, mas como tu dizias, eu sou um corpo estranho aqui. Pronto, mas é isso que nós precisamos mesmo. Passaria-te um bocadinho porque vamos entrar numa parte mais técnica e eu queria que fizesse as perguntas acertadas, não eu. Eu vou, daqui a bocadinho, vou chamar o João Mestre, que estará por aí, é o diretor de projetos, editoriais do Público e do Fugas, e que também se vai juntar a nós aqui. Eu vou-me levantar, vou andar a fazer o serviço e o João também daqui a bocadinho vai estar aqui. Mas podemos continuar. Eu acho que primeiro, antes de mais, até para quem nos acompanha, acho que é importante fazer aqui um enquadramento, talvez estender-te o tapete, pelo menos facilitar aqui um pouco, para tentarmos perceber o que é uma Grey Pale. E se calhar, Juan, tu serás a melhor forma. Obrigado pela invitación. Eu non falo portugués, mas acho que podemos entendernos. Falo galego e somos máis menos irmãos, entendes todo perfeitamente. Pronto, as Grey Pale, a característica fundamental, e originalmente o estilo é chamado Italian Grey Pale porque é originario da Italia, xurde na década dos 90 e na base tiña que ser unha cervexa que tivera un 30% de mosto de viño sen fermentar, máis 70% de mosto de cervexa sen fermentar, e tiñan que fermentar conjuntamente. É un pouco o obxectivo da cervexa, máis como estábamos a dicir previamente antes de comezar, é un estilo que está a devagar moito, non está a facerse na actualidade. Regularmente o que están a facer as cervexeiras é partir dunha cervexa xa finalizada, por exemplo unha Saison, unha Farhouse Ale ou unha Blonde Ale, cervexa cun perfil bastante limpo, e fai unha segunda fermentación con elementos do viño, ca uva, co bagaso ou mesamente co mosto. Mas non é habitual xa o que fixe neste caso Praxis, que é facer unha Grey Pale clásica. Hoxe estaremos a probar esa e dúas, unha de España, unha colaboración de Microbio Wines e San Frutos, que tamén está feita da mesma maneira. Neste caso eles fan 50-50 a metades, e imos tamén a probar unha que fixe letra fai há 2 anos, 3 anos, Octavio, máis menos, con Anselmo Méndez, neste caso de Monsanto Melgaço. Interessante. E vamos prová-las. E se calhar passava aqui, Carlos, tentar perceber, neste caso, como é que se concretizou e como é que surge esta ideia de misturar estes dois mundos, que não é algo tão típico quanto poderemos nós, mais geeks, falar. Boa tarde a todos e muito obrigado pelo convite. Obviamente que fazer esta cerveja foi um desafio, porque eu sou considerado um enólogo clássico, portanto eu faço conjuntamente com o Anselmo Mendes e com uma geração que catapultou o mundo do vinho português para patamares internacionais. E muitas vezes as pessoas conhecem-nos por isso, pelo vinho. Não é fácil assumir ou dar a cara por uma cerveja, porque acima de tudo existe um confronto, não só por quem consome, porque acha que ou só bebe vinho ou só bebe cerveja, e as pessoas normalmente têm tendência a dizer eu gosto de cerveja ou eu gosto é de vinho, quando existem ocasiões para tudo. Portanto, existem momentos para tudo, existem companhia para tudo, e obviamente que eu demorei um pouco a chegar aqui à Grey Pale. Eu descobri a Grey Pale precisamente em Itália, precisamente porque estava a fazer um vinho com outro produtor italiano, portanto um vinho feito com Touriga Nacional portuguesa e uma casta italiana, Nebbiolo, e acabámos por ao longo das provas começar a provar muitas cervejas, e que eu gostei muito. E obviamente que, sendo eu a pessoa conhecida como o enólogo do encruzado da região do Dão, a uva que eu tinha que escolher, a casta que eu tinha que escolher seria exatamente o encruzado, e daí até estudarmos não foi fácil. Gostava de dizer que a Praxis foram muito pacientes e foi um estudo que demorou algum tempo, e acabar por ser um projeto que hoje é fabuloso e que as pessoas gostam de conhecer. Aliás, esgotou
em poucos dias, gostava de dizer, foi uma cerveja que esgotou em poucos dias, e eu costumo dizer que nunca tinha vendido um vinho tão fácil como vendia cerveja, portanto, só por isto já mostra o interesse que existia à volta da cerveja de encruzado. E daí que as Grape Ale de facto são realmente gastronómicas, acompanham comida, eu gosto de mesa, os meus amigos gostam de mesa, portanto é uma relação fácil. Ricardo, agora passo a ti. Sim, se calhar a primeira pergunta, que é para isto começar de uma forma didática, é perguntar aqui ao Juan, como é que, eu sei mais ou menos como é que se prova um vinho, não sei tão bem como é que se prova uma cerveja. Eu vinha a ouvir um podcast de cerveja, que é o The Beerist, quando vinha para aqui, e eles estavam a fazer provas de cervejas e os comentários eram muito parecidos aos comentários que nós ouvimos de provadores de vinho. Os aromas, a parte aromática, depois a mesma parte dos sabores, o fumo, as framboesas, coisas que um provador normal como eu, ao início pelo menos não capta, não é? Mas depois quando ouve e quando vai provar outra vez, realmente tem, não é? Que é aquilo que é interessante nesta coisa. Mas portanto, se calhar começava por perguntar isto, como é que se prova uma cerveja? É igual ao vinho, tal igual? É muito parecido ao vinho. Hai que pensar que nós cando estamos a catar unha cervexa facemos cando estamos a probar tamén as tres fases igual, fase visual, fase olfativa, fase gustativa. Juan, si puedes hablar más despacio y un poco más alto. Perdón, que estaba a dicer cando estamos a probar facemos tamén esas tres fases, fase visual, fase olfativa, tamén a fase gustativa, e os perfis organolépticos son máis menos parecidos aos do viño, porque cando no viño percebes a froita que estabas a comentar, ou incluso o chan, o suelo, se é granito, se é pizarra, esas particularidades tamén atopas no viño, na cervexa a hora de catar. Ok. E o que é que tu notas nesta em particular? Bem, nós temos aqui já uma diferença, não estamos com copos de prova de vinho, não é? De vinho, mas sí que se pode probar. Nesta sí que é a primeira vez que a probo, non a quixen probar onte provei o viño, onte estaba espectacular, por certo. Provei o viño no stand. Estou com muita expectativa. Mas non provei a cervexa. E sí que se nota, na miña opinión, máis a parte da cervexa que a parte do viño. Certo, tamén pareceu, sim. A mí percebo máis a parte da cerveza, marca un pouco máis a parte da auga, da cervexa. É importante sempre esa parte mineral, temos que pensar que na cervexa o 90% do produto final é auga. Entón, se a auga marca moi mineral, marca moito na cata da cervexa. Sí que noto máis o perfil da cervexa que a do viño, máis na parte final ten tamén ese punto da froita blanca e da flor blanca do encruzado. Entón, están as dúas cousas. Carlos, qual é a percentagem de encruzado aqui? É cerca de 10%. E eu aproveito para explicar exatamente, e foi muito bem observado pelo Juan. Eu de facto quis fazer uma cerveja que fosse uma cerveja, porque eu conheço estas cervejas todas que temos em Portugal e em Espanha, feita por outros enólogos, e o que eu achei sempre nelas foi que são muito difíceis de ser consumidas, porque tem uma particularidade muito própria a cada vinho. E eu não gostaria de fazer essa mistura. Ou é cerveja ou é vinho. E esta é para ser uma cerveja assumidamente feita com mostuvas, e já vou explicar o processo, porque é um processo muito interessante, que nós inclusive trabalhámos com a Universidade de Aveiro em termos do desenvolvimento para chegar a ela. Mas a ideia foi exatamente fazer uma cerveja e que tem que saber a cerveja. O vinho tem que estar cá, a fruta tem que estar cá, a mineralidade tem que estar cá, mas de facto esta componente, e muito bem observado pelo Juan, sabe mais a cerveja do que a vinho. Mas isso é uma opção do enólogo, do colaborador. Então está bem feito? Exatamente, e eu gosto imenso dela. Aliás, eu costumo dizer que de todos os meus vinhos e todos os produtos que eu lanço, eu tenho que gostar deles. Se eu não gostar, e eu sou um provador exigente e eu gosto de provar, se eu não gostar, é porque não está bem. É porque não está bem. Indo aos copos, já agora, porque ninguém me perguntou, mas eu gostaria de dar a minha opinião. Eu bebo a minha cerveja em copos de vinho. Em copos de vidro fino, de pé, que é para não estar a aquecer,
e, obviamente, que faz uma diferença muito grande. Aqui não daria para fazer, mas, obviamente, que copo de vinho, existem copos com tulipas muito boas, com vidro fino, e faz toda a diferença. Há bocado falou em mosto. O mosto é o sumo da uva depois de retiradas as películas, antes de fermentar. Exatamente. O que é que nós fizemos aqui com o Encruzado? Portanto, isto é uma cerveja feita na época da vindima, portanto, é uma cerveja com ano de garrafa, portanto, tem ano de colheita. É uma cerveja, já há aqui várias também com essa tipicidade. Portanto, esta é uma cerveja de 2024. Nós, na vindima de 2024, nas primeiras colheitas de uvas brancas de Encruzado, esmagamos a uva. Obviamente que temos que fazer com que ela não fermente, com que ela não se converta em álcool, até porque nós não queremos trazer álcool para a cerveja. Portanto, temos que ter este cuidado, porque normalmente temos um produto que, se deixamos fermentar, elas ficam muito alcoólicas, que por exemplo, uma das coisas que eu noto em muitas outras cervejas do mundo, Grape Ale, é que são muito alcoólicas e isso afasta o consumidor. Eu queria fazer uma cerveja com 5, 6 graus, não mais do que isso. O que nós fizemos foi partir todas as leveduras e todas as células do mosto, portanto, do sumo da uva esmagado, e isso foi feito através de alta pressão, de maneira que, quando adicionamos o mosto ao mosto de cerveja, ao mosto cervejeiro, portanto, não há interferência de qualquer levedura que vem da vinha, mas há apenas a levedura da cerveja. Por isso é que também te sabe mais a cerveja. Porque há aqui uma inertização, digamos que uma esterilização do próprio mosto antes de ser adicionado. Eu tenho aqui uma questão para fazer ao Ricardo e outra para fazer em geral, que é a base da construção desta cerveja é uma base Weiss. É uma cerveja de trigo. E não sendo, por exemplo, para mim o meu estilo preferido, obviamente que vai marcar já a cerveja. Eu gosto muito, está muito bem feita, mas no meu gosto, que não sou muito de Weisses, de cerveja Weiss, de estilo Weiss, ou seja, a Grape Ale pode-se fazer a partir de qualquer estilo. Este tem uma base de Weiss. E o Carlos Lucas faria outra? Mais uma vez, tem a ver com aquilo que eu queria beber. Eu costumo dizer, eu tenho um vinho que eu comecei por fazer só para mim, que hoje é um vinho super conhecido, que está em todos os restaurantes mais conhecidos do mundo, e eu, quando fiz aqui, chama-se Envelope, e é precisamente uma mensagem, é um branco de Encruzado que eu, de facto, na altura que o fiz, que não agradava a ninguém, eu disse, se ninguém beber, eu bebo as garrafas todas. E aqui com a cerveja foi a mesma coisa. Vendeu-se rápido, mas eu tinha que gostar dela. Porque eu sou o consumidor dela. Eu abro 2, 3, 4, 5 garrafas. Eu gosto de beber. E, portanto, eu gosto deste estilo. Portanto, não há que fazer comparação. Muitas vezes, em concursos, em provas de amigos, as pessoas têm tendência sempre a comparar e a tentar achar... Não. O bom destas bebidas, tanto dos vinhos como das cervejas boas, é que cada um bebe o que gosta. Qual é o melhor vinho? O que mais gostas? O que mais gostas. E neste caso, o facto da cerveja ter tido um sucesso imediato e ter esgotado, também aqui tentando empurrar novamente se fica a porta aberta para uma nova edição, eventualmente com outra base de cerveja. Com a Bical? Nova edição, de certeza, até porque houve muitas pessoas que não provaram e de facto foi uma das coisas que me deixou muito chateado comigo próprio, foi não ter arriscado mais e a Praxis de facto colaborou nisso e podíamos ter feito mais. A ideia foi fazer uma experimentação, correu muito bem e agora vamos repetir certamente, até porque o consumidor assim pede. Outras cervejas não estão na calha.
não estão na calha. Estamos a pensar nelas. Aliás, eu vinha hoje com o meu filho, com o Diogo, a falar sobre esse tema, de qual será o próximo estilo. Há uma coisa que é garantida: nunca será uma cópia de nada. Nunca será uma cópia de nada, até porque eu sou um inovador nestas coisas. Não havia de encruzado, certamente temos outro estilo para fazer e temos muito espaço para o fazer. Mas não queria deixar aqui hoje essa certeza. Tenho, antes de fazer a pergunta a ti, Ricardo, que ia fazer, está aqui o Júnior. Tens que picar o teu pai, pá, para fazer mais coisas. Nós depois vamos provar aqui umas coisas em que é uma marca que é a Tilquin, não é? Tilquin, a Tilquin belga, que tem que depois tem com Pinot Noir, com não sei o quê, com as várias castas. Pinot Gris, Riesling e Carignan. Bom, mas Ricardo, a minha pergunta era, é quase, vou-te passar a bola completamente. Depois de beberes esta cerveja do Enólogo Carlos Lucas com a Praxis, o que é que te apeteceria comer? Uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Ela tem um bocadinho de acidez, é uma cerveja leve. Eu diria que se calhar fritos, podia ser uma coisa que funcionaria, fritos de peixe. Talvez lhe reduzisse um bocadinho a temperatura, que é uma coisa que eu sei que para um produtor, seja de vinho, seja de cerveja, é uma heresia, não é? E essa era uma questão que eu também gostava de lançar aqui ao Juan, que é, há gostos que a maior parte dos consumidores têm que vão frontalmente contra os gostos dos especialistas, e na cerveja eu vejo isso muito, que é, o Juan tem casas de cervejas, e deve saber isto melhor do que eu, nós fazemos grandes IPAs, e depois o que as pessoas vão ao teu bar beber são as Pilsner, são as cervejas mais leves, e eventualmente as Weisses. Não? Bueno, no caso de Malte é diferente, porque nós levamos 15 anos trabalhando com o consumidor. Ou seja, o teu evangelizando, como se costuma dizer. Efectivamente, como a eles, com a Beerfest, Porto Beerfest, os festivais, estamos a fazer um trabalho para que a gente beba cerveja lixeira, mas também provem este tipo de coisas. Evidentemente. Mas isto é uma cerveja ligeira, não? Mas tem complexidade para traballar con ela gastronomicamente. Eu gosto sempre de perfiles e máis no establecemento novo que temos, o último, o que ten 43 torneiras que estábamos a falar antes, o perfil das cervexas, incluso nas torneiras, é maioritariamente deste perfil, porque para comer con el, para xantar con el, pode funcionar mellor. Funciona moito mellor que cunha pilsen non podes traballar determinadas coisas, porque a comida habitualmente come a cerveja. Mas eu como pessoa que vai a muitos restaurantes, tenho esta ideia, que é, há sempre 2 ou 3 pratos nos restaurantes que as pessoas pedem mais. Sim. Eu acho que ou seja, o gosto está um bocadinho formatado por 2 ou 3 coisas. Uma delas é o doce, a outra é, eu diria, o umami, depois há as reações de Maillard, ou seja, quando tostas um bocadinho, ganhas também sabor. Ou seja, eu acho que na cerveja acontece um bocadinho isso. Quando tu trazes muitos amargos para dentro da cerveja, isso afasta o grande público. Eu gosto de amargos, não é? Mas eu acho que há aí uma relação muitas vezes difícil com a cerveja artesanal, por causa dos amargos da... Eu estou totalmente de acordo com isso. Igual depois alguém vem, claro, mas eu intento trabalhar pouco com as IPAs, porque gastronomicamente son o rango de traballo é moito máis curto que cunha cervexa que teña un perfil, un pH máis baixo, que esteja máis ácida, máis afroitada, máis parecido ao vinho. E nesse caso, por exemplo, quem está com o pé só na cerveja, que é o meu caso, nós costumamos evangelizar a cerveja dizendo que o potencial de harmonização é maior com a cerveja, porque existe realmente uma gama mais alargada de ingredientes, enquanto que no vinho estamos a falar normalmente só de uva, mas questiono, por vezes existe muito o conceito de harmonização, com o vinho ser mais nobre do que com a cerveja. Talvez aqui consigamos chegar a um perfil intermédio. A um ponto médio. E queria perceber se existe realmente
de que forma, e tu, estando com um pé nos dois, como beer sommelier e wine sommelier, como é que tu vês esta facilidade de enobrecer uma refeição com vinho ou com cerveja? Mira, no meu caso, eu tento sempre, cando a xente fai esa pregunta, a xente de outros locais, de outros establecementos, intentar introducir este formato de cervexa cun perfil moito máis gastronómico. Eu, claro, sempre imos a esta idea de botella de 75, a xente xa non, moita cervexa. Non, nunha mesa nun restaurante, o tamaño igual cunha garrafa de viño, pode funcionar perfeitamente. E sobre todo, para un usuario que non beba cervexa artesá, achégase moito máis ao que coñece, porque todo o mundo máis menos bebe ou bebeu viño. E estes perfis son máis amables ao paladar e sobre todo o que estábamos a falar, dan unha versatilidade moito maior a hora de traballar con eles na cociña. Cunha IPA, cunha cervexa lupulada, o rango podes traballar, mas sempre é moito máis corto. Fritos, picantes, comidas máis difícil. Isto permite traballar cousas con umami, máis con reacción de mailar, ou unha carne guisada, estofada tamén pode funcionar, e tamén con peixes, con cousas grasas, porque levanta a acidez. Falaste de uma coisa que me diz muito, que são os picantes. Carlos, é muito difícil harmonizar com picantes vinho, não é? E cerveja não. É completamente impossível, mas também é com café, também é com limão, até o próprio ovo às vezes também causa problemas, mas de facto o que estavam a falar dos picantes com a cerveja é uma relação, eu acho, por antítese, ou seja, não é por semelhança, é por antítese, e portanto às vezes algumas cervejas um pouco mais doces até acabam por ter a grande atração. Muito mais ácido. Muito mais ácido. Bom, estamos aqui num campeonato de cervejas. Eu espero que vocês consigam apreciar. Nós vamos ter que avançar, não podemos esperar por vocês que estão aí desse lado. Temos mas mesmo. Podemos sempre comentar. Eu até chamava aqui agora mesmo o João Mestres para nos acompanhar, já que vamos começar a abrir garrafas. Bem, esta cerveja tem muito mais acidez, não é? Muito mais. E temos que chamar também o Arnaldo Batista. Sr. Arnaldo, tem que vir aqui provar aqui umas cervejas. Pá. Sim. Tem que vir aqui provar aqui umas cervejas que sem Arnaldo não há cerveja em Coimbra, não é? É possível algum copinho mais? Claro que sim. Para fazer a comparativa? Sim. Algo mais, se é possível? Muito bem. Quase que lembram umas cidras. Aqui realmente sentimos um perfil diferente, uma cerveja com uma base diferente, e eu acho que por um lado torna este produto mais extremo, o que por um lado pode ser mais apetecível a um público, mas por outro lado temos que fazer. Poderá também afastar, e eu acho que aqui é o desafio de quanto mais a complexidade. Via algumas do teu histórico, por exemplo, e algumas cozinhas mais extremas, o teu gosto por picante, inclusivamente. E eu acho que aqui e queria também perceber de que forma é que vês este choque. É verdade, eu gosto de coisas extremas. Gosto de coisas este é muito extremo. Com muita acidez, com muito picante. Mas vocês não veem rótulo, mas não comprem. Okay? Não comprem. Mas é um produtor de culto a nível cervejeiro. Esta é o que eu diria, produtor de vinho diria, normalmente dizemos que é funky, não é? Mais funky. Exatamente. Ou seja, muito funky, sim. É uma cerveja que tem... Este foi ao extremo. Tem alguns aromas que os críticos de vinho chamam sujos, não é? Mas eu gosto desta cerveja. Eu há uns anos estava a fazer um artigo sobre vinho, como é que se faz vinho. E fui falar com vários especialistas e fui falar com um diretor de uma revista de vinhos muito conhecido, e ele disse-me, ele é do lado, digamos assim, clássico do vinho, e ele dizia-me que o vinho não podia ser turvo. Eu fiz essa pergunta diretamente, que o próprio conceito do vinho era ser translúcido, né? Portanto, altamente filtrado, que é algo com que eu não concordo e com muitos outros críticos não concordam. Eu não sei se é por sugestão de estarmos a olhar para uma cerveja turva, eu sinto que esta cerveja mastiga-se mais. Eu gosto disto. E é verdade que tem alguns aromas
sujos que são próprios da fermentação. Nós pensamos em fermentações como as do queijo, que cheiram mal e achamos que está tudo bem. Um queijo que cheira mal é um bom queijo. E depois pensamos noutro tipo de fermentações que cheiram mal e achamos que é veneno. Não iria tanto ao extremo. Eu acho que o problema é quando esses aromas apagam tudo o resto. E eu acho que não é o caso aqui. Eu acho que aqui nós continuamos a ter coisas interessantes aqui. Eu queria também... Emprestas-me o microfone. Isto daria uma grande discussão. Agora o Carlos vai ter... Eu diria já que está tudo errado. A verdade é que não podemos dizer isto, não é? Porque claro que pode, tudo pode. A verdade é que a cerveja que acabámos de beber é realmente, eu não sei se fizemos bem em ser a primeira a ser bebida. Eu começaria por isso. Pronto. Mas foste tu que abriste. Foi o Octávio que está... Tinha ganas de provar porque é um produtor super top. Super top, super okay. top. Muito bem. Era só para desequilibrar a coisa. Não, conseguiste desequilibrar tudo, porque é de facto uma cerveja que leva-nos a um extremo de acidez, de complexidade, de frescura, e isto tinha que ser com um bife com ovo a cavalo. Pronto. E não temos aqui agora. Isto provavelmente tem um grande roquefort aqui. Um pH mais perto do vinagre que da cerveja. Eu não quis dizer isso, podia parecer mal. Podia parecer mal. Vocês viram, eu fui muito diplomata, mas é uma característica mais técnica. Neste caso, estas são cervejas com terroir. Mas isso dito por um enólogo podia parecer mal. Sim, mas é assim. É justo. Mas dentro do estilo está muito bem feito. Sim. De facto, a Tilcan é uma cervejeira belga e que fazem normalmente lambiques, que são cervejas que são fermentadas precisamente com brete, que é um terreno perigoso. Com terroir. Fermentam espontaneamente com os lévedos que estão a viver onde está a fábrica. E então, as leveduras que estão no ambiente. Sim. E pouco protegida, que é outra coisa que também existe na cerveja. Também se protege a cerveja como se protege no vinho. Mas só nesta. É a única cerveja com denominação de origem. As Lambic. Só pode ser Lambic ali. Okay. Fora dessa área é Sour Ale, não é Lambic. Sr. Arnaldo, o que é que... De qualquer forma, nós temos de ligar. Isto não está ligado? Provaste? Estou? Só. Dizia eu que... qualquer que seja a cerveja, não temos que ter sempre em conta o contexto de mercado em que estamos. Por exemplo, a Grape Ale que foi desenvolvida aqui pela Praxis e pelo Carlos Lucas, conta com uma das nossas cervejas de maior notoriedade, que é a Weiss, né? E essa também já por si tem alguma talvez apontamentos que lhe conferem, digamos que uma identidade muito peculiar. Agora, essa questão da turbez é questionada muitas vezes pelo cliente, não é? Pessoas que preferem o produto mais cristalino, não é? É turba, é início de um processo qualquer de deterioração, não é? Mas pronto, isso é uma característica, não é? Das Weiss, não é? Também das Weiss. Da Weiss. A Weiss já. Sim, tem que ser turbas, Weiss. Turbas. Esta. ¿Está ahí? Sí. Esta ya se huele, es más herbal. Mais herbácea, mais. Esta é a que estaba no aroma. Esta é 50% mosto de vinho, 50% mosto de cerveja. É Grape Ale. Mas é interessante que as cervejas... Mas com fermentação em separado. Sim. Já agora, aproveito aqui só para introduzir o João, que brevemente terá que saber mais palavras sobre cerveja, porque vai começar a escrever umas coisas sobre cerveja. E obviamente,
hoje aqui, isto não tem nada que isto é um formato para ficar gravado para um podcast, mas realmente, visto que eles se suportam muito na tal cultura de palavras e de cultura de contextos que nós já temos do vinho, mas que realmente tem um universo próprio também. E esse universo próprio, quando estamos a falar de cervejas, por exemplo, abrimos aqui 3 cervejas completamente, 4 com a do Carlos Lucas, completamente diferentes, completamente com sabores e aromas muito diferentes e que nós não encontramos nem sabemos meter na área do vinho. Logo pela primeira questão, é que nós estamos a beber água. Primeiro de tudo, estamos a beber água, porque quase 90% de uma cerveja é água. Factualmente. Sim, atualmente. E obviamente que nós vamos ter agora um conteúdo a seguir que fala de escrita e de literatura na cerveja, e o João também estará. Eu acho que aqui podemos passar horas abrindo garrafas e falando. a gostar diferentes cervejas, conseguimos perceber aqui diferente. Se calhar perceber também aqui alguns terrenos mais. Isto é uma cultura. Eu acho que quem gosta de mesa, quem gosta de companhia, quem gosta de gastronomia, quem gosta das coisas boas da vida, e eu ponho em primeiro lugar os amigos. Acho que é um momento em que as pessoas podem sentar e falar de qualquer coisa que não seja aquilo que o mundo hoje nos aflige. É abrir garrafas. E abrir garrafas com estilos diferentes, que é o que estamos a fazer agora aqui, partilhar, comentar. É evidente que há uns que gostam mais de uma, outros de outra, mas de facto todas elas têm uma presença muito interessante, tal como o vinho. Portanto, a história do vinho é essa. A história do vinho é mesa, é a partilha, e a cultura da cerveja que se está a fazer neste momento, e a prova desta festa que a Praxis organiza, é exatamente esta: é convidar os amigos a vir à volta de uma mesa e com garrafas, e poder conversar e celebrar, que é muito importante. Agora, é evidente que vai sempre haver alguém que gosta mais dela mais cítrica, ela muito mais doce, a verdade é que o vinho traz um pouco essa cultura que já tinha também para o mundo da cerveja. Reparem numa simples questão. Quando falamos de Grape Ale, falamos quase sempre delas em garrafas 0,75, que possibilita mais a partilha. Portanto, não é uma garrafa de cerveja para mim. É uma garrafa de cerveja que eu vou abrir para mim e para mais alguém. E, portanto, acho que a cultura do vinho traz esse fenómeno, que cada vez vai despoltar mais interesse. Eu acho que vai ter mais interesse, até porque a cerveja tem, à partida, uma questão que é a graduação alcoólica menor, que o vinho nunca vai conseguir, para ser bom, nunca vai conseguir atingir. Eu já tentei fazer vinhos sem álcool e digo-vos que nem sequer os ponho no mercado. Portanto, enquanto que com a cerveja nós conseguimos de facto ter uma vida que nos permite passar a tarde toda a abrir garrafas. Ricardo, eu acho que aqui de forma também a fechar este painel, perceber o que é que tu levas para casa, o que é que tu aprendeste aqui sobre cerveja, sobre Grape Ales. Olha, eu para além de ser um homem que come tudo, também sou um homem que bebe tudo. E durante muitos anos havia esta tristeza. Nós queríamos beber uma cerveja em Portugal e havia 2 marcas. Todos nós sabemos quais são, não é? E dizem, eu sou desta, eu sou da outra. Em Norte é uma, no Sul é outra. E era mesmo muito triste, não é? E quando viajávamos lá para fora e começávamos a ver umas coisas diferentes e a provar umas coisas diferentes, percebíamos que a cerveja não era só aquilo. E hoje aqui, não é? Tivemos 3 ou 4 cervejas, acho que provámos 4, certo? Todas bastante distintas. Estou aqui com o Carlos, que acho que as mais ácidas, porventura deviam ter vindo no fim, porque no fundo a acidez, que é uma coisa que eu gosto muito, e gosto às vezes gosto muito de vinagres.
Há bocado falava-se aqui, os Também eu, produtores de vinho... mas eu gosto também muito de Pois vinagre. Aliás, eu estou a fazer um vinagre já agora, Maravilha. mas já está a ser feito Quero há provar. 10 anos. Porque em Portugal temos maus vinagres, de uma forma geral, no mercado. Em Bairrada tens bons vinagres. Eu Há estou a fazer um vinagre há 10 Quinta das anos. Valleiras Que era comercial, não é? Tem uns vinagres espetaculares. Espetaculares, Quintas Valleiras. O que se diz é que os produtores de vinho, todos eles têm vinagres próprios ótimos. Não é? Claro, é por isso é que eu não vendo o meu. Pois. Depois a gente quer ir um bom vinagre num supermercado e tem que comprar um de Espanha, Podemos não é? trocar contactos, ok? Depois garrafinhas sim. de 100 ml. Sim. Mas para dizer o quê? Que o mundo gastronómico, o mundo da comida, que é mais o meu mundo, é muito conservador quando se trata de fazer harmonizações. Nós vamos a um restaurante Michelin de vanguarda, por exemplo, ou que não seja Michelin, isto pode até ser um bocadinho contraditório, Michelin de vanguarda, e em 80, 90% dos casos, as harmonizações, os pairings, são com vinho, não é? Ou seja, há um lado de criatividade muito grande, muitas vezes, na comida, e no lado da bebida é o vinho sempre que predomina. E é verdade que a cerveja tem gás carbónico, podemos dizer que é uma bebida que nos pode encher demasiado, e se nós provarmos 10 cervejas numa degustação de 11 pratos, pode ser demasiado, mas nós não temos que beber um copo cheio de cerveja, não é? Portanto, eu acho que faz muito sentido, e eu já tive essa experiência, harmonizações de bebidas em degustações de nível Michelin, em que 3 ou 4 momentos são com cervejas especiais. E, por exemplo, há 2 ou 3 cervejas aqui que eu via a entrar num menu de degustação de nível Michelin fácil. Ficavam muito bem. Também me parece que é um Sem caminho dúvida. a explorar, e é sempre difícil para quem, no meu caso, evangeliza a cerveja e tenta levar a isso. Por vezes vemos esse caso, e eu gostava, e acho que existe possibilidade de haver mais espaços a celebrar a cerveja. Porque, Tiago, deixa-me só dizer isto. Se por um lado a cerveja tem o gás carbónico e que pode dar uma sensação de enfartamento, o vinho tem muito mais álcool. Não é? E às vezes nós temos uma degustação de 12 vinhos num jantar e eu saio de lá fastidiado. Eu hoje em dia já não gosto de ter refeições com 12 vinhos diferentes. Acho que andamos ali... É muita confusão. Isso também já é o peso da idade. Também é verdade. Mas é mesmo. É mesmo. Ora bem, isto prolongar-se-ia muito, mas os modelos são os modelos. Nós tínhamos 1 hora, já estamos basicamente aqui a querer ultrapassar. Eu não sei se algum de vocês tem alguma questão, alguma pertinência para pôr, para trazer, antes de fecharmos, e depois tu fechas, Tiago. E depois, imediatamente, temos que começar o conteúdo com o Sr. Arnaldo e com o João Mestre. Está bem? Muito bem, agradeço a todos. Todos levámos aqui no paladar e no conhecimento também. É bom celebrar esta bela cerveja, o estilo, a cerveja que existe de denominação. Fazemos um brinde. Eu proponho um brinde. Por favor. Estamos a fazer pirraça ali àquela malta, mas depois Temos também que fazer vão, um brinde. também vão poder A nossa. aproximar-se. Mas eu até diria que no conteúdo a praxis. seguir podemos dar continuidade ao que estamos a fazer. Eu acho que Obviamente o tema será outro. O João e o Sr. Arnaldo, se me derem autorização, e se as pessoas ficarem aqui também, acho que sim. E se puderem, obviamente, se puderem ficar aqui. acho que podemos. Funky também. Pois, já agora. Obviamente. Júnior Lucas. Tens que dizer aí. Exatamente, só uma nota final. Falando aqui da primeira Grape Ale que provámos, voltando ao início, se quiserem realmente entrar aqui neste mundo, que nós já vimos que é muito complexo, há muitas castas, há muitos métodos de fermentação, quantidades, percentagens, tudo. Voltando à primeira, essa conseguem prová-la e começar a entrar neste mundo das Grape Ales, que é tão complexo. Entrando ali para aquele lado, tem numa barraca só Grape Ale. É Grape Ale by Ribeiro Santo, se quiserem provar. Mas também o vinho que está espetacular. Exatamente, e também o vinho, também está Também o vinho. espetacular, segundo aqui as palavras de um beer sommelier. Ou seja, ouvir Miguel Araújo e beber uma Grape Ale, qualquer coisa que vocês ainda não fizeram na vida, não é? Uma boa sugestão. Agradeço a Pronto, todos que estão aqui obrigado presentes. a todos. Agradeço também Obrigado, muito Obviamente, obrigado. obrigado aos convidados. Obrigado pelo convite. Exatamente. Obrigado. E a quem nos acompanha. Muito obrigado a todos. E de seguida temos mais uma conversa, já de seguida.